Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar os seus deputados, também cumprimentar aqui os seus representantes da REN, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Rodrigo Costa, também o Sr. Administrador João Faria Conceição e o Sr. Diretor de Gestão do Sistema, Bruno Nunes. Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade para colaborarem aqui com este grupo de trabalho, com estes trabalhos parlamentares, porque sabemos claramente que o vosso contributo será determinante para os esclarecimentos completos e os objetivos dos acontecimentos que aconteceram no passado dia 28 de abril. Como sabem, a Comissão de Ambiente, no dia 8 de junho de 2025, aprovou uma proposta por unanimidade da criação deste grupo de trabalho e que tem como objetivos apurar factos, compreender as circunstâncias e causas do ocorrido, identificar também eventuais lições a retirar, sempre com o objetivo de reforçar a segurança, a resiliência e também a confiança dos cidadãos nestes serviços essenciais. E para esta audição temos uma grelha de tempo que terá uma intervenção inicial da entidade de até 10 minutos, depois seguimos uma ronda por todos os grupos parlamentares, com 5 minutos para cada grupo parlamentar, e não temos cá ainda a deputada única, mas para 3 minutos para os deputados únicos, e depois segue-se uma resposta final global de até 15 minutos, que podem depois repartir por vários, entre os três, como assim entenderem. E, portanto, passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Não, peço desculpa. Sim, exatamente. Passo a palavra para a primeira intervenção. Tem a palavra. Obrigado. Está bem. Bem, só uma nota. Estamos aqui com todo o gosto. Temos feito muitas intervenções e participado em muitas reuniões, grupos de trabalho sobre estas matérias, como sabem. Aqui, 10 minutos é um tempo, aliás, 1 hora é um tempo extremamente reduzido para estarmos a abordar com algum detalhe o que se passou e o que nós fizemos. Portanto, vamos tentar ser aqui o mais práticos possível, simples, também nas explicações. Começo quase pelo fim, que é, se tiverem interesse em perceber melhor o que é o Sistema Energético Nacional e ter uma ideia melhor do que é a complexidade do trabalho que nós fazemos, teremos todo o gosto em recebê-los no nosso despacho, é ali em Sacavém, e aí, de facto, poderemos eventualmente mostrar-vos um pouco melhor o que é que nós fazemos e como é que o fazemos. Sobre o apagão, o nosso trabalho é um trabalho de enorme complexidade, portanto, isto é o sistema, o que nós procuramos fazer todos os dias em permanência é evitar acidentes, mas temos que ter noção de que, de facto, estes acidentes, uma das perguntas que recebemos constantemente é: pode haver outro apagão? Como é que se evita um apagão? Quer dizer, nós tudo fazemos para que se evitem apagões e, na realidade, aconteceu há 20 anos, praticamente, não tínhamos nenhum incidente nem próximo deste. E, portanto, digamos, tudo corre razoavelmente bem e a qualidade do nosso serviço é uma das melhores em toda a Europa e, portanto, as coisas estão bem. No entanto, os apagões podem mesmo acontecer e estamos sempre sujeitos a que amanhã haja outro apagão. Quer dizer, não há nada que possa evitar. Estamos sujeitos aos acidentes, que foi como este que aconteceu, que foi um acidente. Estamos sujeitos ao tema do terrorismo, que é uma coisa que nos preocupa. Estamos sujeitos ao tema da cibersegurança, que é outra coisa que nos preocupa muito. E estamos sujeitos também a desastres naturais. Tudo isto são fatores que podem criar situações que, de facto, não há muito a fazer. A única coisa que há a fazer é estar preparado para recuperar, que foi o que fizemos no dia 28, e, portanto, esse é o tema, é o tema que temos que estar sempre muito bem preparados. Para além da REN, temos que pensar que o que é muito importante também é o tema é os hospitais, é o Exército, é a Polícia, é todos os serviços críticos, os operadores de telecomunicações, que como nós, têm que estar preparados para abordar isso. E com isto passava aqui ao meu colega João Conceição, que é o nosso administrador, que tem a área operacional toda e que chefia a área da engenharia da Casa. Obrigado, Rodrigo. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar todos os senhores deputados. Nós preparámos aqui uma apresentação que levaria bem mais do que os 10 minutos e, portanto, eu vou, se calhar, escolher aqui alguns slides dessa mesma apresentação, mas, obviamente, se os senhores deputados quiserem focar em algum aspecto mais concreto, temos toda a disponibilidade e interesse em fazê-lo.
Nós, como disse, nós preparámos uma apresentação que basicamente tentámos resumir como é que estava o sistema ibérico antes das 11h33 do dia 28 de abril, o que é que acontece, ou o que é que aconteceu nos 4 segundos às 11h33, o que é que fizemos e como é que tentámos repor a normalidade do sistema nos momentos posteriores, e principalmente o que é que está a ser feito, quer em termos nacionais, quer em termos europeus, para tentar minimizar os riscos de um evento destes voltar a acontecer, que obviamente, como o Rodrigo já referiu, pode sempre acontecer. E para os senhores deputados pedia que passássemos já ao slide 5, onde tentámos sistematizar como é que estavam tanto o sistema português como o sistema espanhol. Isto já foi bastante referido. O sistema português estava a funcionar num dia normal de sol, com uma produção quer de energia eólica, quer de energia solar, no total de cerca de 46%. E se acrescentássemos a energia hídrica, também natural num dia destes, as renováveis contribuíam para cerca de 62% do consumo em Portugal. Espanha estava bastante mais sustentada em energias renováveis, com um total de 92%, em que a eólica e o solar correspondiam a 75%. E Portugal, e este aspecto é importante, nós estávamos para um consumo de cerca de 5.800 megawatts, ao qual acresce algo que acontece nestes dias, durante as horas do dia e principalmente quando há muito sol, porque a energia solar em Espanha é bastante competitiva, estávamos a importar para usarmos os nossos aproveitamentos hídricos, as nossas barragens, para fazer o que se chama a bombagem. Portanto, no fundo, fazer um fluxo contrário e bombear água para trás para as bombagens. E, portanto, em termos de consumo do sistema, para além do consumo normal doméstico e industrial dos 5.800 megawatts, tínhamos cerca de 2.000 megawatts de bombagem. No slide seguinte, e este é muito rapidamente para passar, e é um aspecto bastante importante para os senhores deputados também perceberem exatamente o que é que são as causas identificadas já do apagão. Se distribuir o sistema espanhol em 3 áreas complementares, vemos que o norte de Espanha está mais ou menos equilibrado em termos das diferentes tecnologias e o que é a produção versus o consumo dessa mesma zona. A zona leste de Espanha, a mesma coisa, mas se nós passarmos à zona do sudoeste espanhol, vemos claramente que aí sim há uma grande quantidade de energia solar, basicamente quase de 13.000 megawatts, aos quais acrescem quase 3.000 megawatts de eólica, portanto 16.000 megawatts, numa produção total dessa mesma zona de 19.000 megawatts e um consumo muito mais reduzido. Portanto, o sistema espanhol estava a produzir ali muita energia que estava a ser enviada para as outras 2 regiões de Espanha e para Portugal. No slide seguinte tem algo técnico, mas também é bastante relevante referir e que tem a ver com um aspecto muito específico que provavelmente os seus deputados vão questionar, que é uma derrogação que o sistema espanhol tem de poder operar com níveis de tensão acima do que é a prática corrente em todos os países da Europa. Na Europa, as redes de muito alta tensão de 400 kV podem operar até cerca de 420 kV, é o que acontece em Portugal. Espanha tem uma derrogação para poder levar um pouco mais acima esta questão para os 435 kV. Isto é uma derrogação que foi dada à Espanha pela Comissão Europeia. Um outro aspecto que tem sido também muito referido e que o relatório já publicado, o primeiro relatório da ENTSO-E, também veio esclarecer, que tem a ver com a existência ou não de inércia no sistema elétrico. E ambos os sistemas estavam a cumprir o que consideramos os mínimos aceitáveis definidos pela ENTSO-E, que são 2 segundos, é o valor de referência. Espanha estava um bocadinho mais abaixo, Portugal estava claramente com margem de inércia.
Agora, qual é a diferença entre Portugal e Espanha? É esta que os senhores deputados veem nos dois gráficos que temos aqui no slide 7, que é, enquanto que Portugal, se virem quais são as curvas e que efetivamente estão a acontecer ao longo do tempo, e a curva objetivo em termos de controle de tensão, vão ver que as curvas são praticamente coincidentes, o que significava que nós estávamos a fazer as necessárias medidas de controle de tensão. Se olharmos para a Espanha, há alguns momentos em que essas curvas não são coincidentes e, portanto, a resposta de controle de tensão do sistema de muito alta tensão espanhol não estava a seguir aquilo que tinha sido definido como a curva objetivo. Isto é importante porque uma das causas, ou a causa principal que está identificada já pelo relatório factual da ENTSOE para este evento é efetivamente um problema de controle de tensão. Slide número 8, muito rapidamente, ocorrem duas oscilações um pouco antes das 11h33, duas grandes oscilações, uma que é uma oscilação frequente que acontece nos sistemas europeus, que é a chamada oscilação interárea, e outra que é uma oscilação intra-área dentro do sistema espanhol. Em resposta a estas oscilações, o operador de gestão de sistema espanhol, em coordenação, nomeadamente com o operador de gestão de sistema francês, começa a tomar algumas medidas meia hora antes das 11h33. Às 11h33, e salto para o slide 10, temos efetivamente o primeiro grande evento, que é uma perda de uma parte significativa, cerca de 2.200 megawatts, na tal região sudoeste de Espanha, 2.200 megawatts solar. O que é que isso faz? Isso faz uma propagação em cascata de desequilíbrio do sistema, propagação essa que os senhores deputados podem ver nestes três gráficos sequenciais, ou nestes três mapas sequenciais. Há um alastramento de um aumento excessivo de tensão, aumento esse de tensão que faz colapsar o sistema espanhol e depois, imediatamente a seguir, o sistema português, que é o que nós tentamos representar no slide 11. Isto é especificamente para o sistema português, e os senhores deputados podem ver uma das curvas, que é a curva de tensão, que sobe de uma forma bastante abrupta, isto em 4 segundos, e a curva da frequência, que é suposto estar a 50 Hz, cai como consequência, e é aqui às 11h33 que nós perdemos todo o sistema português, e ao mesmo tempo já tinha acontecido a perda total do sistema espanhol. Só para também perceberem, nestes 4 segundos, os planos de emergência do Sistema Elétrico Nacional atuaram e nós, conjuntamente com o operador da rede de distribuição, deslastramos ou desligámos num total, faseadamente, por 3 etapas, num total de 4.200 megawatts de potência. Eu recordo, voltando ao slide 5, nós estávamos com 5.800 mais 2.000 de bombagem. A primeira consumo a ser imediatamente deslastrado é a bombagem e depois, sucessivamente, nos consumos, à medida que vão sendo definidos como consumos menos críticos, para os mais críticos, obviamente. Nós também, um aspecto importante, também para os senhores perceberem, nós, nestes 4 segundos, o sistema português, que estava eminentemente importador, em benefício dos preços mais competitivos de energia em Espanha, torna-se exportador. E há um salto nas trocas da interligação de cerca de 2.400 megawatts na tentativa de imediata, quase automática, do sistema português tentar acudir ao sistema espanhol e tentar estancar o problema espanhol. Naturalmente, estes 2.400, com o conjunto de perdas que estavam a acontecer e dos desligados que estavam a acontecer em Espanha, não foram, obviamente, suficientes para compensar, e há um colapso total às 11h33 de todo o sistema. Eu vou tentar acelerar porque... Estratégia de reposição. Isto já foi bastante detalhado e teremos todo o interesse em detalhar ainda mais, se os senhores deputados entenderem. Portanto, nós tivemos até cerca das 5 da tarde desse dia apenas por nossa conta, portanto, só dependentes de nós mesmos,
porque de Espanha a informação que tínhamos é que não nos podiam dar apoio enquanto não conseguissem estabilizar o sistema espanhol. Espanha, desde o primeiro momento, que teve logo de imediato o apoio do sistema francês e do sistema marroquino. Em apenas 2 minutos, nós mandamos arrancar os 2 Black Starts. Portanto, o primeiro Black Start que mandamos arrancar é da central hídrica de Castelo de Bode. 9 minutos depois, ou 10 minutos depois, mandamos arrancar o segundo Black Start, que é o Black Start da Tapada. Os Black Starts são diferentes. Um é de uma central hídrica que é mais rápida a reagir, o outro é de uma central térmica que demora um pouco mais a reagir. Toda a estratégia que nós tentámos detalhar aqui no slide 16 é basicamente começar por a criação das chamadas ilhas energéticas. É à volta destes Black Starts começar a acrescentar consumo num trabalho que é um trabalho muito meticuloso, porque a qualquer momento de alguma instabilidade pode-se deitar tudo a perder e voltar tudo à estaca zero. Portanto, nós começámos pela ilha em torno da central da Tapada do Outeiro, na zona norte, e a ilha em torno de Castelo de Bode, na zona centro, com o objetivo de energizar a zona norte a partir da central de Castelo de Bode e energizar o centro-sul a partir da Tapada do Outeiro. Entretanto, a partir das 5h30, mais ou menos, a Rede Elétrica de Espanha começa-nos a disponibilizar apoio através da interligação do Douro Internacional, da aldeia da Ávila Pocinho, e criamos a terceira ilha energética. E há aqui um aspecto também que eu gostava só de realçar, que é, a partir deste momento, há um problema importante que é preciso resolver, que é sincronizar estas diferentes ilhas à medida que elas vão crescendo. Nós conseguimos isso e correu bem, com algum risco, porque isso podia também voltar tudo a perder, e tomámos uma decisão de pedir apoio também à rede elétrica, de prestar apoio via o Sul, precisamente para conseguirmos, tão rápido quanto possível, ter todas as capitais de distrito energizadas para dar energia aos consumos prioritários, hospitais, forças de segurança, etc. Imediatamente a seguir ao apagão, nós temos vindo a progredir numa evolução, e os senhores deputados têm no slide 18 e no slide 19 uma explicação mais detalhada. Fomos bastante conservadores no progressivo libertar da capacidade comercial da interligação, portanto fomos muito restritivos logo à partida, e à medida que sentimos que do lado de Espanha havia mais algum equilíbrio, fomos libertando, e em paralelo temos solicitado, através dos serviços de sistema, a prestação de alguns grupos térmicos para estarem quase num funcionamento de backup. Finalmente, e para terminar, porque já me excedi do tempo, a partir do slide 21, os senhores deputados têm basicamente um detalhe de tudo o que está a ser feito. As investigações, quer do relatório, ou dos relatórios, um deles ainda não está concluído, da parte da ENSO, quer do trabalho que está a ser feito com as entidades nacionais, que é o Governo Português, Entidade Reguladora e Direção-Geral de Energia. As conclusões do relatório factual são claras, dizem a causa deste incidente é um problema de controle de tensões e é um incidente que se inicia claramente no sistema espanhol e que se propaga pelas razões que já tentei explicar para o sistema português. Estamos neste momento a implementar várias medidas, algumas das quais já estávamos mais antecipados que face à Espanha. E, finalmente, e não sei se farão essa pergunta, temos aqui alguma explicação importante relativamente aos temas das interligações e às vantagens que estas interligações podem trazer em termos energéticos. E com isto, pedindo desculpa pelo... Exatamente. Muito obrigado pela sua intervenção. Dizer-lhe também que depois terá mais 15 minutos na parte final para as respostas. Portanto, se quiser depois especificar alguma coisa por especificar aqui na intervenção inicial, poderá fazê-lo. Portanto, vamos então dar a ronda pelos diferentes grupos parlamentares. Iniciava já com o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ministro. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Dr. Rodrigo Costa e, na sua pessoa, os restantes elementos da equipe que o acompanham. E, de facto, após a apresentação que a REN teve a amabilidade de nos fazer, parece-nos já evidente, e de resto, em linha com aquilo que era a restante informação que dispunhamos,
que houve uma momentânea perda de capacidade de injeção na rede, de disponibilização aos consumidores, muito grande, em termos de valores absolutos, em Espanha, e este fenómeno propaga-se, qual efeito dominó, por via de um descontrole de tensão e uma incapacidade em garantir a frequência de 50 Hz na rede, provocando aquilo que nós chamamos o afundamento do sistema. É evidente, e aliás a REN teve a oportunidade de nos dizer isto, que há um aspecto que nós não podemos, do ponto de vista técnico, na análise que estamos a fazer, esconder, escamotear, que tem a ver com a nossa autonomia estratégica enquanto rede nacional. Isto é, nós em cada momento, obviamente, e a REN faz esse trabalho numa dimensão concomitantemente técnica e económica, fazemos o balanço mixto entre aquilo que são os valores das diversas fontes e produtores de energia e aquilo que são as oportunidades técnicas disponíveis. Em particular, nesta altura e no momento que precede o apagão, nós tínhamos uma taxa de penetração de renováveis da ordem dos 60% na rede e, de facto, nós, em termos de autonomia e de reserva de produção, teríamos, se tivéssemos interligações a Marrocos, a França ou a outro qualquer país do norte da África, a capacidade de, em momento de ausência da nossa própria produção, podermos suprir quase instantaneamente esta ausência com valores de energia que viessem de outras fontes de fornecimento. E isso, abrupta ausência de disponibilidade de energia, o sistema colapsa. Esta é, digamos, do nosso ponto de vista, o resumo do quadro e dos relatórios técnicos e, de resto, em linha com aquilo que foi a apresentação da REN. É evidente que uma primeira pergunta que nós temos é perceber, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro várias vezes tem feito este alerta, perceber a importância das interligações do país, da nossa capacidade de termos outras fontes de energia, nomeadamente através de França, e também de um cabo submarino de energia que vai pelo Golfo da Biscaia e que será um contributo, mas todos esses processos de interligação parece internacionalmente esbarrarem numa certa má vontade ou numa morosidade para ser elegante na classificação do processo em si. E, portanto, a primeira pergunta é até que ponto é crucial, do ponto de vista da REN, a nossa interligação a estes países e a essas outras fontes alternativas, porque se a tivéssemos, na ausência de uma perturbação ou falha da ordem dos 4.000 megawatts, como aconteceu em Portugal, quase imediatamente, bem entendido, dependendo da disponibilidade, mas quase imediatamente nós poderíamos ter suprido a nossa momentânea falha com energia vindo dessas interligações e, portanto, o apagão ter-se resumido a uma perturbação de tensão, uma oscilação de tensão e uma pequena variação de frequência sem que isso significasse o afundamento do sistema. Outra coisa importante é, na dimensão da recuperação, naturalmente nós fizemos a recuperação do sistema com centrais autónomas, uma vez que não tínhamos capacidade instalada nem nos era dada por via de interligação, e autonomamente foi-se criando, através de centrais preparadas para esta circunstância, a geração de microsistemas que depois interligassem com estabilidade suficiente. A pergunta que faço é, nós tivemos 2 centrais Blackstart, estão previstas 4, aliás, anunciadas pelo Governo, e a pergunta que vos faço é se entendem que essas 4 serão, na configuração da distribuição da rede nacional de transporte, suficientes para iniciar um processo de recuperação face ao apagão e se a forma geográfica como elas estão distribuídas garante-nos essa segurança de recuperação. Outra questão fundamental, que é a origem, e tem a ver com as energias renováveis e a taxa de penetração das energias renováveis. Nós vimos que em Portugal, nessa altura, tínhamos 60% de produção renovável, em Espanha ainda maior, e coloca-se aqui uma questão, quer dizer, as renováveis precisam ou não, enquanto produtores, de olharmos para os normativos técnicos e aquilo que são as características que estas renováveis têm, nomeadamente a volatilidade e a saída de rede intempestiva, se têm ou não
que ter um normativo diferente também para os proteger a eles produtores e a nós consumidores e o Sistema Nacional de Rede Elétrica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar também aqui os representantes da REN e agradecer-lhes a sua presença neste grupo de trabalho. Iniciamos hoje um conjunto vasto de audições sobre o apagão de 28 de abril de 2025 e importa desde logo referir que este apagão não foi um mero incidente técnico. Estamos desde logo a falar do maior colapso do sistema elétrico ibérico em décadas, sendo classificado pela ENTSE como um incidente de gravidade máxima. Milhões de portugueses ficaram sem eletricidade, onde hospitais, comunicações, transportes e serviços essenciais colapsaram. Um cenário absolutamente apocalíptico. E o país percebeu de forma abrupta que uma realidade que durante demasiado tempo foi ignorada, de que o sistema elétrico é uma infraestrutura crítica do Estado e que quando falha, falha tudo. Ora, este grupo de trabalho existe precisamente para isso. Não para substituir a investigação técnica, mas para avaliar politicamente se as escolhas feitas ao longo dos anos garantem ou não segurança ao país. Primeiro, o que sabemos hoje, isto é, os factos. Nesta matéria, o relatório factual da ENTSE, publicado em outubro, permite hoje fixar alguns desses factos essenciais. O apagão teve origem no sistema espanhol, num contexto marcado por produção renovável muito elevada, aumento progressivo da tensão na rede de muito alta tensão, e uma sequência rápida de falhas na produção, sobretudo solar e eólica. Esta sucessão de eventos conduziu à perda de sincronismo da Península Ibérica com o resto da rede elétrica europeia, arrastando Portugal para um colapso praticamente imediato. Importa ainda sublinhar um ponto relevante. Não houve falhas iniciais de produção em Portugal e os planos automáticos de defesa do sistema foram acionados, mas não conseguiram evitar o apagão total. Estes são factos técnicos e são a base de reflexão política que temos de fazer. Segundo, está ou não Portugal demasiado dependente da potência variável em detrimento da potência firme? A rede que temos atualmente está preparada para lidar com o nível de potência variável proveniente das renováveis intermitentes? Em termos comparáveis, as centrais de ciclo combinado em Portugal estão com mais ou um sistema elétrico seguro precisa de diversificação de fontes, capacidade firme, redundância e tecnologias que garantam estabilidade em qualquer circunstância. Isso inclui discutir de forma séria e descomplexada armazenamento, produção térmica de apoio, exploração e estudo de novas fontes de produção e, sim, falar de forma descomplexada de energia nuclear, por exemplo, que hoje garante estabilidade e é a aposta de cada vez mais países europeus. Ignorar este debate é uma clara escolha política, mas que terá consequências. Quarto ponto, o que mudou desde abril e o que ainda falta mudar. Por isso questionamos objetivamente que medidas concretas já foram implementadas desde abril para reduzir o risco de um apagão, o que mudou na coordenação com o operador espanhol, que investimentos estão efetivamente em curso para reforçar o controle de tensão, a robustez da rede e a capacidade de resposta a situações extremas. E, acima de tudo, se amanhã ocorrer um choque parecido, Portugal vai voltar a ficar às escuras ou não? Esta é a pergunta que os cidadãos querem ver respondida. O quinto e último ponto prende-se com a transparência e confiança.
O apagão revelou falhas na informação ao público e na percepção de controle do Estado. Estamos a falar de um autêntico desnorte que revelou ainda mais, nada menos que a ineficiência e falência do Estado. Seria por isso importante que a REN assumisse o compromisso de disponibilizar ao Parlamento e aos portugueses uma síntese clara e acessível sobre o que aconteceu, o que falhou e o que está a ser feito, e que o disponibilizasse não apenas ao regulador, mas ao cidadão comum, por linguagem simples, sem complexidades técnicas. Mesmo a terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, caros representantes da REN, hoje, um sistema tal como está, se ocorrer um evento externo semelhante ao de 28 de Abril, Portugal tem capacidade para evitar um novo apagão? E quanto tempo é que levaria a recuperar? E à luz do que sabemos hoje e do que o próprio relatório factual da ENTSO descreve, entende a REN que um sistema excessivamente assente em produção intermitente, sem capacidade firme, aumenta o risco de instabilidade em situações extremas? E em termos técnicos, considera a REN que Portugal deveria diversificar mais o seu mix energético, reforçando fontes de produção estável e controlável para além das renováveis? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Vaz. Antes de mais, queria cumprimentar os representantes da REN. Eu vou, uma vez que o tempo é curto, eu vou fazer, não vou fazer muitas considerações, houve já perguntas que são de utilidade para todos, mas eu vou centrar-me em questões muito concretas que pedia as respostas o mais concretas relativamente às questões que eu vou fazer. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é: a que horas foi informado o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna nos termos do Decreto-Lei 20/2022 de 28 de janeiro e do Decreto-Lei 22/2025 de 19 de março por parte da REN? Eu tenho aqui a linha do tempo no relatório que foi feito e não tenho esta informação no relatório que a REN entregou ao Governo. Segunda pergunta. Se já está aprovado o plano de resiliência da REN, nos termos também do Decreto-Lei 22 de 2025. Terceira pergunta, e há aqui uma incongruência entre o relatório que foi entregue ao Governo e a apresentação que nos deram aqui, tem a ver com o seguinte: os 2 novos centros eletroprodutores para arranque autónomo, no relatório da REN, na página 11, na nota de rodapé 2, diz que estes centros eletroprodutores, os 2 centros adicionais, estão contratualizados desde julho de 2024. No site que nos deram, na apresentação que nos deram na página, que arranca em 26, 1 de 10 de 26. Na apresentação que nos deram falam de 28. E depois diz aqui, os 2 novos centros, no final do site, nas medidas futuras, medidas a implementar, onde é que está? Autorizar a REN, medidas implementadas ou em curso, autorizar a REN a lançar concurso para a contratação de novas centrais, 1 de 1 de 28 a 31 de 12 de 2032. O relatório diz 1 de 1 de 26 a 31 de 12 de 2030. E já agora, em que data é que foi dado o parecer da IERS para autorizar estes investimentos que dizem que estão contratualizados desde julho de 24? Quarta pergunta. Quais as razões para os Blackstart terem demorado tanto tempo? Isto, se a REN tem essa informação. Aqui na apresentação diz que o tempo de arranque de Castelo de Bode é aproximadamente 1 hora, sendo que foi dado às 11h43, às 11h35, 2 minutos depois, foi pedido pela REN o arranque de Castelo de Bode. A informação que eu tenho da linha do tempo é que arrancou às 14h40. E aqui na apresentação que nos dão diz que é aproximadamente de 15 minutos o arranque. E depois, relativamente à tapada do outeiro, o que é que aconteceu? Sendo que é aproximadamente 1 hora, foi solicitado às 11h43, porque é que arrancou às 15h38. Se a REN tem essa resposta. Depois, outra pergunta. A resposta do sistema português
poderia ter sido mais rápida? Se poderia, de que forma? Depois, nova questão. Relativamente ao grupo de aconselhamento técnico criado pelo Governo, que iria apresentar as suas conclusões em outubro. Gostaria de saber se a RAN participou nesse grupo de aconselhamento técnico e se conhecem as conclusões, porque elas ainda não são públicas. Depois, nova questão. Qual foi a primeira prioridade depois de ter colapsado a rede? Outra pergunta. Quando aconteceu o primeiro contacto com o Governo e foi feito por quem da parte da RAN e a quem da parte do Governo? Estou a terminar, Sr. Presidente. Ainda tenho aqui 20 segundos. Qual foi a primeira decisão operacional da RAN enquanto gestor da Rede Nacional de Transporte? Última pergunta, penúltima pergunta. Se Portugal tivesse energia não renovável a alimentar a rede, se teria havido ou não o colapso, tendo em conta as características do MIBEL? Se teria ou não teria havido o colapso que aconteceu? Se tivéssemos, por exemplo, centrais a carvão. Se teria havido ou não o colapso naquele dia? Por fim, informação à população. Qual foi a primeira informação à população por parte da REN e o que é que foi dito relativamente à reposição da eletricidade em Portugal? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Jorge Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os deputados aqui presentes, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração e não cumprimento todos os restantes representantes da REN. Este grupo de trabalho tem um duplo sentido. Um desses sentidos é perceber exatamente o que é que se passou e que aprendizagens é que podemos retirar do evento do apagão e da subsequente resposta a esse evento. O outro objetivo passa também por esclarecer o público sobre eventuais dúvidas, algumas delas de natureza mais política, que possa haver sobre como descrever aquilo que aconteceu. E, de facto, um dos aspectos que mais foi referido logo após o incidente, e que já foi aqui referido nesta reunião, é, de facto, o papel das energias renováveis enquanto eventual causa deste apagão. E, de facto, uma coisa que se registra da apresentação que a REN acabou de fazer é que as energias renováveis são referidas, mas não enquanto causa daquilo que aconteceu no sistema energético espanhol. Portanto, seria importante esclarecer aqui exatamente qual é o papel do nível de incorporação de renováveis no sistema energético espanhol na origem deste incidente e depois, relacionado com essa pergunta também, é importante saber até que ponto é que era previsível que isto poderia acontecer. Disseram bem que há vários motivos que podem levar a uma falha, a um apagão desta ordem. Falaram em desastres naturais, falaram em problemas de cibersegurança, sim, mas se já sabíamos ou não que, tendo em conta as características do sistema energético espanhol, que isto poderia acontecer. Depois, que nível de coordenação é que existe? Previamente entre tanto o operador português e o operador espanhol para prevenir que este tipo de situações aconteçam. Falaram no facto de não terem conseguido contactar muito até por volta das 5 da tarde, ou pelo menos não terem conseguido cooperar até às 5 da tarde. Que planos de contingência é que existem? Sei que há planos de defesa ou de deslastres que foram ativados e ainda assim não funcionaram. E a pergunta é porquê? No que é que consistiam esses planos e porquê é que eles não funcionaram, tendo em conta as circunstâncias? E depois há uma outra pergunta que também é importante responder. Porque há sempre uma escolha que tem de ser feita quando se tem de fazer investimentos no sistema energético entre termos de pagar menos pelos serviços de rede, portanto, para assegurar que temos estabilidade de rede, ou pagar mais para assegurar que temos de prevenir estas catástrofes. E com certeza que haverá uma curva muito simpática que nos há de explicar qual é o ponto ótimo de investimento que devemos ter para prevenir mais riscos, mas neste momento estamos num ponto em que precisamos descobrir onde é que está exatamente esse ponto. Ou seja, a pergunta que estou a fazer é qual é o nível de investimento adicional que precisamos de fazer na rede
para assegurar que estamos seguros, sem sobrecarregar os consumidores com os custos de serviço desses mesmos investimentos adicionais? Porque essa é a pergunta que não sabemos ainda responder. Podemos dizer no abstrato, precisamos de assegurar que temos mais 2 centrais de Black Start, temos de investir em mais um conjunto de equipamentos, mas eu preciso saber o quanto é que eu tenho de investir para assegurar que estou seguro, sem estarmos todos a pagar um balúrdio, nós e o setor privado, um balúrdio para assegurar ter essa segurança toda. E, portanto, pode haver uma narrativa que diz temos desinvestido nesses aspectos, pode haver outra que diz não precisamos de investir mais porque estes apagões são eventos muito raros que acontecem ocasionalmente. Eu acho que esta é a pergunta mais importante e a resposta a esta pergunta será uma das mais importantes a sair das conclusões deste grupo de trabalho. É importante começarmos a quantificar já e as comunicações do Governo até agora têm reagido ao problema, mas precisamos de uma abordagem mais holística sobre exatamente que opções é que temos em mãos ao nível de investimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Filipa Pinto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começamos por agradecer também a presença da REN neste grupo de trabalho. E este grupo de trabalho não tem outro objetivo que não o de perceber como evitar um novo apagão e percebermos todos, enquanto decisores políticos com responsabilidade na matéria, que é necessário tornar o nosso sistema elétrico mais resiliente, seguro e sustentável. Este é, aliás, o mesmo propósito que justificou a nossa proposta, uma proposta do LIVRE, de haver uma comissão parlamentar de inquérito sobre o mesmo assunto, como evitar problemas que causem grande impacto à segurança nacional. Não duvidamos que as entidades que aqui vamos ouvir durante os trabalhos geriram o apagão da melhor forma que souberam e puderam, mas queremos garantir que o país aprende com este incidente também. Eram à parte. A realidade é que o apagão expôs fragilidades reais no sistema elétrico ibérico e motivou um aceso debate político, mas se queremos melhorar o sistema e, sobretudo, a capacidade de resposta em emergência, é urgente que nos façamos munir de dados técnicos e rigorosos, que foi aquilo que vocês trouxeram hoje a esta comissão, que foram os vossos dados que nos serviram também para fazer uma análise política. Para nós deve sair daqui um plano que deve ser implementado. Agradecemos a vossa apresentação, como eu disse, técnica e detalhada, que nos ajudou a perceber um pouco melhor este assunto tão complexo. O relatório da REN indica que, na sequência do apagão, se demorou 2 minutos a pedir o Black Start para a central hidroelétrica de Castelo de Bode e 10 para a tapada do Outeiro. Sabemos que apenas pelas 15 e 11 e 16 e 26 é que as 2 centrais com capacidade Black Start em Portugal tiveram sucesso no seu processo de arranque após tentativas prévias sem sucesso. Começo por perguntar se, comparando com outros casos reais ou até teóricos, este é o tempo normal ou o tempo que esperariam entre a perda total de tensão por um lado e o pedido de arranque autónomo para as centrais por outro, para o efetivo arranque das centrais. Uma segunda pergunta: como foi coordenada a ativação em cascata das 2 centrais com capacidade de Black Start, Castelo de Bode e Tapada Outeiro, durante o restauro do sistema? Consideram que os procedimentos e redundâncias associadas ao serviço de Black Start, tal como estavam contratualizados à data, eram suficientes ou reconhecem que é necessária uma revisão técnica ou contratual? Um dos eixos do relatório final, a ser publicado no próximo trimestre, será avaliar se foram cumpridos os requisitos europeus e nacionais relevantes. Pode a REN indicar, desde já, em que domínios regulatórios antecipa potenciais não conformidades ou necessidade de ajustamento de procedimentos? Outra questão: o relatório diz que a EDP Produção deu início às tentativas de arranque local dos grupos auxiliares, tendo identificado problemas, o que levou à necessidade de requisitar um grupo gerador diesel e proceder à sua ligação aos serviços auxiliares da central. Conseguimos explicar esta necessidade de recorrer a um gerador com estas características para serviços auxiliares e se consideram que isso era expectável?
face ao facto de Espanha ter anunciado um número superior de compensadores síncronos e um pacote de medidas mais vasto, e considerando que o Governo português anunciou investimentos na ordem dos 400 milhões de euros, dos quais 72 milhões são para a instalação de um compensador síncrono, podem clarificar se este investimento é suficiente para reduzir a probabilidade e o impacto de um novo evento semelhante? Identificam lacunas ou pontos específicos que deveriam ser objeto de futuros investimentos para alinhar o nível de resiliência da rede portuguesa com o do sistema espanhol? E, finalmente, conseguiram identificar pontos críticos na comunicação com a Proteção Civil, a Administração Central e outros serviços prioritários durante o apagão, e se têm sugestões de melhorias nesses protocolos? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos agora ao fim da ronda dos diferentes grupos parlamentares. Passamos à resposta final da entidade, que tem até 15 minutos. Eu questiono se vão dividir a intervenção, se vai ser só... Quem é a pessoa? Muito bem. Passamos então agora a palavra ao Sr. Rodrigo Costa. Muito obrigado. Bem, só aqui uma nota que eu acho que é importante. Foram feitas muitas perguntas que nós compreendemos e gostaríamos muito de as responder a todas. Eu acho que, do vosso lado, quando são feitas estas perguntas, é preciso ter a responsabilidade de haver tempo para ouvir as respostas. Portanto, senão ficamos aqui numa situação em que é feita digamos, uma afirmação, são feitas questões, são feitas considerações, e isto, como eu disse no início, isto é de uma complexidade extrema, e creio que, se calhar, ninguém daqui desta sala, sem sermos nós, sabe o que é lidar com uma situação destas. E, portanto, gostaria que em algum momento tivessem, digamos, pudessem dedicar o tempo necessário a ouvirem as respostas às perguntas que nos colocaram. Nós vamos ter aqui, eu só vou dizer duas coisas, que é, primeiro, nós temos uma coordenação extremamente eficiente com o operador espanhol. Nós trabalhamos em conjunto, em permanência, 24 horas por dia. Eles ouvem-nos, nós ouvimos-los, nós temos técnicos que fazem muito trabalho em conjunto, fazemos exercícios em conjunto, portanto, a coordenação entre Portugal e Espanha nesta matéria não poderia ser melhor. E nós não vivemos com o ritmo da política, nós vivemos com o ritmo, de facto, e digo isto respeitosamente, nós temos um trabalho pura e simplesmente técnico. Não temos influências de temas económicos, nós não compramos nem vendemos energia a ninguém. Portanto, o nosso trabalho é gerir uma infraestrutura de forma eficiente e segura. É isso que nós fazemos, portanto, não há aqui nenhum interesse diferente da nossa parte. É essa a nossa responsabilidade também. Um ponto que ninguém perguntou, se nós treinamos para nos prepararmos para um apagão. Treinamos, mas é impossível simular a 100% um apagão. Portanto, aquilo que aconteceu é uma situação que só se vivendo essa situação é que se percebe o que é que se pode ou não pode fazer em determinadas circunstâncias. E estes sistemas não são 100% previsíveis. Portanto, há muita coisa que pode acontecer, por isso João Conceição dizia, quando nós começámos a recuperação, que em relação a qualquer standard, qualquer experiência que exista, foi num bom timing, aconteceu de uma forma muito eficiente. A realidade é que, apesar de nós treinarmos a recuperação de um apagão pelo menos 2 vezes por ano, as nossas pessoas fazem isso, os espanhóis também o fazem, nós não podemos desligar tudo para ver como é que funciona a recuperação. Portanto, é algo também que é preciso ter isso em consideração. E com isto, e dada a exiguidade do tempo que temos, passava ao João, que vai escolher algumas das questões dentro daquilo que nós achamos que são as mais prioritárias. Obrigado, Rodrigo. Sim, de facto, com as questões, eu selecionaria, e vou pedir desculpa desde já não responder individualmente, mas se os seus deputados entenderem, poderei fazê-lo, mas diria que há basicamente 5 grupos de questões que foram colocadas. As questões à volta do tema das interligações, e se as interligações, mais interligações resolveriam, qual é o impacto das interligações. Não perguntaram, mas eu imagino que os senhores deputados poderão ter esse interesse, e porque é que isto não se propagou para a França e por aí fora. O segundo grupo, todas as questões relacionadas com as centrais de recuperação, os chamados late start.
mais black starts, menos black starts, porque é que demorou tempo a arrancar, o que é que aconteceu. A terceira questão, parece obviamente muito válida e pertinente, o apagão é provocado pelas energias renováveis. Estão as energias renováveis, de facto, uma das causas indiretas deste falta de controle de tensão, que é a causa factual. Quarto grupo, as questões que colocaram em relação aos investimentos e às medidas que estão a ser tomadas ou já foram tomadas e o que é que já está aprovado. A senhora deputada, desculpe o nome, Filipa Pinto, exatamente, fez essa questão dos 400 milhões e dos temas dos compensadores síncros, tentarei responder. E, finalmente, perguntas de termos relacionados, o Sr. Deputado colocou várias questões concretas procedimentais, quando é que nós ligamos, quando é que nós informamos, tentarei responder. Então, começando pelas interligações, eu pediria, se os senhores tiverem acesso ao slide 26, que nós aqui apresentamos, tentamos esquematizar o que é que se está a passar e qual é que é a razão das interligações. E a resposta mais imediata é evidente que um sistema todo ele muito mais interligado, e nomeadamente nas interligações Espanha-França, poderia ter tido outro tipo de consequências, outro tipo de vantagens, que era, por um lado, permitir que o sistema europeu apoiasse Espanha com mais, e peço desculpa a expressão, com mais músculo, e, portanto, tentasse, efetivamente, estancar esta perda ou este colapso total do sistema espanhol que nos arrastou, ou, se pelo contrário, o facto de estarem muito mais interligados significaria que este problema se expandiria pela Europa e seria, em vez de ser um apagão ibérico, era um apagão europeu. As interligações são um tema que, para nós, tem muito mais vantagens do que riscos. E não só vantagens económicas, nós tentámos neste slide 26 ilustrar essas vantagens económicas. O facto de nós estarmos muito interligados com a Espanha, nós neste momento temos até um total quase de 5.000 megawatts, quando a nossa ponta de consumo é 10.000 megawatts, portanto temos quase as interligações capazes de abastecerem 50% da nossa ponta de consumo. O facto de termos vindo a beneficiar a existência de preços bastante competitivos por uma grande capacidade de produção solar em Espanha nos últimos 4 anos tem permitido ao sistema português ter benefícios numa metodologia muito preliminar que fizemos, isto obviamente pode ser muito mais densificado, de cerca de 3,2 mil milhões de euros nos últimos 4 anos, entre 2021, que foi quando se começa o boom solar em Espanha, e 2024. Naturalmente que o sistema espanhol é um sistema de muito maior dimensão e o facto de existirem interligações mais limitadas com o sistema francês inviabiliza algumas das questões que nós falamos. Mas não é só em termos económicos, e nós desta vez as interligações funcionaram, entre aspas, contra o sistema português. Pelo facto de estarmos muito interligados, nós fomos arrastados por este problema que se iniciou em Espanha. Mas se nós recuarmos um pouco atrás, não só em termos económicos, durante aquele período em que tivemos uma seca severa em Portugal, há 3 anos, sensivelmente, 3 e 4 anos, 22, exatamente, Sr. Deputado, se não fossem as interligações, nós estávamos a chegar a um ponto que provavelmente tínhamos que fazer deslastres controlados de consumo, ou seja, tínhamos que começar a pôr restrições à evolução natural do nosso consumo. Portanto, em resumo, as interligações têm esta questão muito específica, mas todos os benefícios que as interligações trazem para o sistema, não só económicos e financeiros, como técnicos, na nossa perspectiva, as interligações têm muito mais benefícios do que riscos e os sistemas europeus deviam todos eles investir mais para termos uma rede tão interligada quanto possível. Quanto às questões dos black starts, primeiro, se calhar a parte mais factual do que é que aconteceu no dia 23, nós demos instruções
passado 2 minutos para o arranque de Castelo de Bode e passado cerca de 10 minutos para o arranque da Tapada do Outeiro. O que os senhores têm aqui, os senhores deputados, neste slide 16, é o resumo dos resumos. Castelo de Bode tentou arrancar 3 vezes. A Tapada do Outeiro tentou arrancar várias vezes. Os senhores deputados podem perguntar, então, mas supostamente a central de Black Start é suposto quase que quando é dada uma instrução ela arrancar. Em teoria sim, em teoria claro que é suposto. Agora, na prática, o que aconteceu foram vários problemas. Castelo de Bode teve, efetivamente, como a senhora deputada Filipa Pinto referiu, teve um problema no arranque. Foi necessário recorrer a um gerador auxiliar que se conseguiu fazer. Castelo de Bode, a Tapada teve vários problemas. Teve arranques, cerca de 2 ou 3 arranques que não funcionaram. Nós, inclusivamente, tentámos fazer uma solução com outro grupo de centrais que se predisponibilizaram a ajudar, que são as centrais da Cascata do Tâmega, do produtor Iberdrola, que não têm Black Starts. Nós tentámos forçar com alguma criatividade um arranque, só que os senhores têm que perceber o que é que estamos a falar. Nós estamos a falar, no fundo, de tentar meter energia num vácuo. E o que acontece é que esse vácuo, se não é feito com o tal cuidado, a tal minúcia, esse vácuo vai absorver aquela energia toda e o sistema colapsa outra vez. Portanto, o que aconteceu foi, efetivamente, e foi perguntado, eu confesso que já não me recordo qual dos seus deputados, como é que isto compara com... Se os senhores virem o que é que aconteceu no caso mais de volume equivalente que aconteceu em Itália, toda esta recuperação que foi feita em Portugal, que foi em menos de 12 horas, nós não somos a entidade certa para estar a dizer se foi boa ou foi mal, porque fomos nós que tivemos, portanto, não seria correto estar a fazermos juízo em causa própria, mas factualmente foi muito mais rápido do que aconteceu em outros casos idênticos. Gostaríamos que fosse mais rápido? Claro que sim, gostaríamos que qualquer destes arranques tivessem funcionado à primeira e tivessem arrancado logo e permitido ganhar ali, provavelmente, se calhar, 2 ou 3 horas no tempo total. Mas não podemos deixar de alertar os senhores deputados que, em todos os processos, à medida que íamos acrescentando consumo, nunca tivemos nenhuma situação que, já depois de ter alguma dimensão nas ditas ilhas energéticas, tudo aquilo não tivesse colapsado e voltássemos à estaca zero. Mas, quando fazemos a junção de ilhas, é uma operação de elevadíssimo risco, porque elas não estão sincronizadas. Garantir que, de repente, elas estarem sincronizadas é como os seus deputados estarem em movimentos paralelos, mas em oscilações diferentes, e de repente garantir que há ali um momento em que elas se juntam e juntam exatamente no ponto em que essas oscilações são coincidentes. Porque se não forem, aquilo colapsa tudo. Portanto, e antecipando a resposta em relação mais Black Starts, custo, penso que foi o Sr. Deputado que questionou, vantagens e benefícios e custos relacionados com termos mais Black Starts. Nós temos sempre dito que devemos ter Black Starts espalhados geograficamente para permitir fazer as tais ilhas energéticas. Devemos ter Black Starts, idealmente, com tecnologias diferentes, portanto, ou centrais hídricas ou centrais térmicas a gás, precisamente porque desta vez correu bastante bem, porque estávamos num período em que as barragens estão com bastante água, mas se isto tivesse acontecido em 2022, naquele período de seca extrema, Castelo de Bode não ia ter ajudado em nada, porque depois não tinha se calhar capacidade de água para funcionar. Portanto, achamos que a decisão que foi tomada pelo Governo, no fundo, de aumentar dos 2 para 4, é uma decisão correta. Muitos mais Black Starts, por muito tentador que seja, pode ser contraproducente no sentido de termos rapidamente muitas ilhas, mas depois, quando as tentamos sincronizar,
o sistema colapsar todo. E, portanto, a resposta ao Sr. Deputado, aí se calhar o benefício é inferior ao respectivo custo. A decisão, os 2 Black Starts é uma decisão mais antiga, eu não tenho aqui exatamente as datas, mas facultaremos essas mesmas datas. Nós começámos... Desculpe. Desculpa. Força, pode continuar. Mas é mais antiga, não é? Esta decisão é mais antiga. 21? 2021 e os senhores também têm, os senhores têm que perceber que também outro aspecto, e não querendo agora fazer aqui muito histórico e muito para trás, os Black Start estavam associados ao antigo modelo das centrais com os contratos de aquisição de energia. São cor-de-rosa as Black Stars. Peço desculpa, vocês estão no uso da palavra. Força, pode continuar. Não tem a palavra black. Senhores deputados, Black Start, que é uma coisa. senhores deputados, Cooperação. o senhor administrador está no uso da palavra. Força. Peço desculpa. Elétrica política. Calculo que sim. Porquê o 2021? Tem uma razão de ser. Nós já não tínhamos há muitos anos o contrato de aquisição de energia com a central de Castelo de Bode e em 2021 sabíamos que o contrato de aquisição de energia com a central da Tapada do Ateiro terminava em 2024. E, portanto, em tempo útil, fomos alertando quer o Governo, quer a entidade reguladora, para a necessidade de regularizar a central de Castelo de Bode e antecipar a questão da Tapada. Nós, assim que recebemos a autorização para o lançamento de um concurso para a prestação destes serviços de Black Start, alertámos da entidade reguladora, alertámos que o tempo que nos estavam a dar era certamente muito curto para fazer simultaneamente o concurso e dar tempo a quem ganhasse o concurso, se não fossem estas duas entidades, de se munirem dos respectivos equipamentos. E daí que tenha sido optado pelo Estado mandatar-nos a ter uma solução provisória com Castelo de Bode e com a Tapada até ao final deste corrente ano, de 2025, e a partir de 2026 ter 2 novas centrais que saíram desse concurso, que foram a central do Alqueva e a central do Baixo Sabor. Essas centrais estão contratualizadas e a resposta à questão que o Sr. Deputado coloca, e de facto nós podemos estar aqui a induzir em erro com esta informação, estão contratualizadas para serem iniciadas no 1 de janeiro de 2026 e estarem desse contrato se ter válido durante 30 anos. Até 2030, desculpe, durante 2 anos. O que é que aparece aqui é que, como o Governo decidiu reforçar de 2 para 4 Black Starts, voltamos a ter o mesmo problema, que é, e como decidiu que isto deve estar implementado com arranque em 2026, portanto, dentro de alguns dias, nós não temos outra opção senão manter estas 2 centrais em funcionamento até podermos lançar um concurso definitivo para novas 2 e daí e pedimos desde já desculpa porque pode induzir em erro esta informação. O 28 que está aqui tem a ver com o facto de acharmos... Exatamente, novos concursos. Exatamente. E a ideia é, efetivamente, termos, na medida do possível, e respondendo aos senhores deputados, centrais hídricas e centrais térmicas, Alqueva no Sul. As centrais nós não as podemos mexer, elas estão onde estão, Alqueva no Sul, algumas centrais a norte, precisamente para podermos ter uma redistribuição geográfica mais ou menos equilibrada, quer para os grandes pontos de consumo e quer para as zonas todas do país. Terceiro grupo de questão, eu estou já bastante alongado e vou tentar acelerar. Exatamente, damos aqui alguma tolerância, mas que... Energias renováveis. Não nos parece ser correta a conclusão de o apagão foi provocado por energias renováveis. Dito isto,
as energias renováveis introduzem, os seus deputados fizeram vários dos seus deputados fizeram essa questão, o seu deputado fez essa questão, as energias renováveis introduzem outro tipo de desafios que efetivamente têm que ser colmatados com algumas questões complementares, sejam elas de termos efetivamente algum equilíbrio, e peço desculpa pelo anglicismo, do portfólio ou do conjunto de tecnologias, e aqui as centrais a gás podem ter um papel importante, mas principalmente para tentar mitigar a questão da volatilidade das energias renováveis, claramente terem capacidade de armazenamento. Isto permite-me também dizer outra coisa, Srs. Deputados. Não é, e voltando, reforçando, de ser difícil dizer a causa do apagão foi um excesso foi um problema no controle de tensão, e esse controle de tensão resulta das energias renováveis. Eu penso que um dos senhores deputados, eu tenho aqui, já não sei exatamente, perguntou se tivesse sido um sistema completamente diferente, térmico, se isto acontecia. Quer dizer, não lhe sei, com toda a sinceridade e com toda a honestidade, não lhe sei dizer se aconteceria. Acho que era provável que acontecesse, porque existiu efetivamente um desequilíbrio tão forte que as centrais têm os seus sistemas de controle e certamente teriam exatamente a acontecer o que aconteceu em Espanha. Espanha tinha algumas centrais térmicas que efetivamente cortaram. Agora, é claro que as centrais, um sistema muito mais renovável, precisa de mais capacidade de armazenamento, seja ele com baterias ou com centrais hídricas de bombagem, precisa muito mais de flexibilidade e precisa de muito mais, e é um ponto que nós insistimos muito mais observabilidade e controlabilidade. E isto é um ponto que nós insistimos, porque achamos que, apesar de tudo, estamos um bocadinho melhores do que está a Espanha, mas temos ainda muito trabalho a fazer para ter, nomeadamente, as centrais renováveis mais antigas, que não têm estas obrigações, por exemplo, de controle de tensão, como a REN e o sistema elétrico português já impõe aos novos solares. Mesmo para terminar, no CAPEX ou nos investimentos, nós apresentámos, mal sabíamos nós que íamos ter um apagão a 28 de abril, em dezembro do ano passado, quando apresentámos o nosso plano de investimentos, nós temos um capítulo inteiro dedicado a medidas de reforço da resiliência da rede. São as medidas ou quase na totalidade, que o Governo já deu o seu acordo, os 137 milhões dos 400 que a senhora deputada fez referência, onde está um compensador síncrono. A senhora deputada perguntou, é preciso mais? Nós temos previsto, nesse plano que apresentámos, 2 compensadores síncronos. Um para os primeiros 5 anos e um segundo para os segundos 5 anos. Vamos ter aqui um desafio, senhores deputados, é que toda a gente agora quer compensadores síncronos. E, portanto, os compensadores síncronos, hoje, se os senhores solicitarem aos fabricantes de equipamentos, eles provavelmente não vão dar resposta nestes horizontes temporais. Muito bem, muito obrigado. Só um minuto. Então. A pergunta sobre coordenação com o Governo. Nós tivemos... Eu sei, mas eu só consigo responder uma e pequenina. Nós tivemos uma coordenação total desde o primeiro segundo em que isto aconteceu. Sempre. Tivemos sempre em coordenação com o Governo em comunicação. E a primeira chamada que eu fiz, mal isto aconteceu, foi para o SIS para despistar qualquer tema de ciberataque. E, portanto, que foi logo despistado. Portanto, só para dizer que nós, nesse aspecto, não podemos nem queixar, quer dizer, ninguém nos ajuda, de facto, no nosso trabalho, mas também não nos podemos queixar de falta de apoio. Tivemos no nosso despacho, inclusive, a presença de vários governantes, a Direção-Geral de Energia, também, que, como é óbvio, é um apoio mais, será moral, será de solidariedade, mas a realidade é que não nos podemos queixar de falta de coisa nenhuma. Tivemos o apoio necessário. Só complementar um segundo. O primeiro membro do Governo com quem eu falei foi com o Sr. Secretário de Estado de Energia e falei às 11h44, portanto, 11 minutos depois do apagão, ao telefone. E só, qual foi a primeira decisão operacional da REN? Muito obrigado. A primeira decisão foi o arranque dos já não podemos entrar aqui em diálogos, o que...
Pedia só que desligasse o microfone. Senhores deputados, chegamos ao... Ainda temos aqui uma interpelação à mesa. Senhor deputado Paulo Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo, obviamente, na condução dos trabalhos e da grelha de tempos que todos nós acordamos e concordamos, eu julgo que se aproveitava a este grupo de trabalho, porque a riqueza das perguntas dos diversos grupos parlamentares foi imensa. Eu julgo que sem prejuízo, naturalmente, daquilo que está definido para a audição da REN, que talvez a REN pudesse, posteriormente, em tempo oportuno, enviar as respostas às questões que foram vastas e muitas delas não ficaram respondidas pela grelha de tempo, naturalmente, e pelo tempo disponibilizado. Mas para este trabalho de fundo que o grupo está a fazer, parece-me verdadeiramente que se aproveitava ao resultado. Não, sim, e mesmo mandar por escrito, pudessem mandar por escrito as respostas que não foram possíveis dar no tempo da audição e nós juntaríamos. Pedro, as perguntas que nós fizemos foram registadas e, ademais, esta nossa intervenção está... Pronto, eu agradeço a sua intervenção, e se caso estava aqui à REN, se pudesse, no âmbito desta audição, houve perguntas que não tiveram a oportunidade de responder, se nos pudesse fazer chegar essa resposta para dar aqui um contributo ao nosso trabalho, agradecíamos. Mais uma vez, agradecer a vossa disponibilidade para participarem aqui neste grupo de trabalho, desejar-vos a todos uma excelente quadra natalícia e agora só pedir que houvesse menos apagões. Muito obrigado.